a relação dos dois vai ser um pouco de aceitação. Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Mai, sejam bem-vindos a TV Mai em Ação. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a novela Beleza Fatal. Estão todos juntos. Mas antes de começar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então vamos lá pro vídeo. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre essa novela Beleza Fatal toda semana até terminar em março, que vai ser cada detalhe possíveis que a gente vai conversar sobre essa novela. Primeiro de tudo, né, no caso, esse vídeo tem spoiler, tá, gente? Se vocês não querem pegar um spoiler da novela, assiste a primeira novela e volte para esse vídeo, tá bom, gente? Então vamos lá pro vídeo. Vou continuar aonde a gente parou. Primeiro de cara, né, no caso, a gente já começa a ver o início da vingança de Sofia, né, no caso, virando a Júlia, principalmente. Cada episódio a gente vê que ela tá cada vez mais próxima da família, do Átila, do próprio Benjamin, principalmente da Lola. E já no primeiro episódio a gente vê que a Sofia, né, no caso, consegue entrar dentro da casa, conviver junto com eles, principalmente trabalhar com a Lola. A Sofia consegue entrar dentro da casa por causa do Rogue, porque ela finge ser paciente dele para ter mais acesso, né, no caso. Só que antes disso, né, no caso, ela entra numa escola de dança para conhecer a Carol, que é a sobrinha de Lola, de Benjamin, né, no caso. Sofia e Carol, né, no caso, virem amigas, né, no caso, não por acaso. Sofia acaba fingindo ser paciente do Rogue, querendo fazer alguma coisa, só que não tem dinheiro para fazer esse tipo de cirurgia. E a partir do episódio 7, a gente vê a Sofia entrando da casa do Sim. A partir desse episódio, né, no caso, começa cada reviravolta que eu gostei muito. Tem muita cena, mais 18? Tem. Mas, gente do céu, esse episódio tá sensacional. Mas uma coisa que eu não tinha informação antes, só que a gente começa a ter, né, agora, episódio, que é que o Átila, né, no caso, vence o câncer. A gente não tinha informação antes, após ter um salto temporal, né, no caso, que é aquele salto temporal de 10 anos depois. A gente vê que ele praticamente tá bem, né, no caso, só que a gente não recebe a informação certa, né, no caso. Então, nesse episódio, ele comenta que ele praticamente venceu um câncer. Então, com ele tá tudo certo, o câncer praticamente saiu do corpo dele, só que você sabe que o câncer pode voltar, tudo pode acontecer, né? Mas por enquanto é isso. A partir do episódio 8, a coisa que me irritou nessa novela é que a relação entre o Rogue e a Gisela. Gente, o Rogue, sinceramente, eu falei nisso no vídeo passado, né, no caso, que o Rogue, ele vai me irritar de um jeito que vocês sabem como é fácil me irritar, né, no caso. O Rogue é aquele tipo de pessoa que quando ele tá errado, ele se acha certo e coloca a Gisele pra baixo. Gente, praticamente ele ele usa a situação que com certeza ele tá errado de agir daquele jeito, só que ele se acha o certo e ele coloca a culpa na própria Gisela. Então, gente, a relação desse casamento dos dois que não vai dar certo. A Gisela, ela é aquele tipo de personagem que ela precisa de atenção. Ela tá atrás de aprovação dele. Só que ele não tá a mínima pra ela. Ele só quer trabalhar e fazer as puladas de cerca dele, né? Mas ele não quer dar atenção pra ela. Toda essa situação que ele faz, colocar a culpa nela, ela fica
pra baixo, ela fica depressiva. Então, gente, cada cena que aparecia deles, né, no caso, e ele colocando culpa nela, eu tinha dó dela. Eu tenho dó dela, sinceramente. Então, o Rogue é com certeza um dos personagens mais ridículos nessa novela. Isso é um propósito dele, né? Ser esse personagem ser desse jeito. Só que a gente fica irritado por causa disso, exatamente. Então, gente, Marcelo Serrado, sinceramente, ele consegue fazer qualquer tipo de personagem, né? Impressionante, mas a gente vai continuar odiando ele cada vez mais. Sobre a própria Gisela, no caso, esses 5 episódios, né, no caso, que foram lançados agora, foca muito nela, sabe? Fala muito de beleza, chegar numa nível de beleza que ela precisa ter, só que quando ela chega nesse nível de beleza, só que ela não consegue, então ela fica meio depressiva por causa disso. Então ela não segue a sua beleza própria, né? No caso, então ela precisa mais, sabe? Consegue ver beleza nela mesma, sabe? Então a novela é sobre isso, né? Beleza exagerada ou tudo mais. Então eu acredito, gente, é um spoiler, mas eu acredito, da minha cabeça, né? No caso, é minha teoria, tá, gente? Que ela vai morrer. Eu acredito que ela vai morrer no final da novela, mas vamos ver, né, no caso. Mas se ela morrer, gente, comente no futuro se ela morreu ou não. Sinceramente, eu acredito que ela vai morrer lá pra frente, lá no finalzinho da novela. Mas vamos ver, né? A relação de casal que eu gostei muito dessa novela, que é essa relação, né, tóxica, né, no caso. Vou falar de uma coisa boa, a relação entre o Tomás e a própria Andrea. Gente, a Andrea, no caso, que enviou o primeiro episódio, no caso, ela tenta fazer uma cirurgia, só que o Átila, no caso, ele tem esse tipo de preconceito com pessoas trans. E o Tomás, ele queria fazer a cirurgia, só que o Átila praticamente interviu, né? Aí foi no episódio 7, né, no caso, ela praticamente reaparece, voltando a morar no Rio de Janeiro, só que ela abriu a própria academia de dança. Então, lá, né, no caso, conhece a Carol, que é a filha do Tomás, né, no caso. E mais, no caso, vai assistir a apresentação da Carol de dança. Ele, no caso, acaba recontando com ela, né? Então, as primeiras cenas que a gente vê deles, né, juntos, a gente sente essa química dos dois. Eu acredito que a relação dos dois vai ser um pouco de aceitação. Com certeza, como que o Átila, no caso, tem aquele preconceito rigoroso com a própria Andrea, o Tomás vai ser um pouco difícil aceitar a aprovação do Átila, né, no caso. Então, ele tem medo de ser aprovado, sabe? Porque o Tomás é um genro perfeito do Átila, né, no caso, tudo mais. Então, ele precisa da aprovação do sogro, né? Então, acho que a relação entre o Tomás e a Andrea vai ser meio que de aprovação do Átila. Mas vamos ver se a gente vai ver se realmente vai acontecer isso ou não. Mas eu acredito que nessa novela vai falar sobre esse preconceito em geral, né, no caso. Então, eu shippo os dois juntos, Tomás e Andrea, os dois se beijando pela primeira vez. Eu gostei muito dessa cena. Coisas já falando do Átila, vamos falar dele, que eu acredito nesses 5 episódios é sobre ele. Sobre a relação dele com o Benjamin. Será que ele é um bom pai? Vamos ver, né? Sobre isso. Ele é um bom pai? Comente aí, gente. Ele é um bom pai ou não? Eu acredito que sim, porque ele veio de uma geração muito rigorosa, né? No caso,
ele praticamente trabalha desde cedo, desde criança, no caso. Então ele precisou crescer de vida. Então ele quer replicar a educação que ele recebeu pai e filho. Que o Benjamin é meio frouxo, né? Ele é, né? Ele é um frouxo. O Benjamin, ele é um personagem que ele quer a atenção do pai, ele quer a aprovação do pai. E o Átila não é desse jeito, né, no caso. Tipo, querer dar, né, no caso, atenção aos filhos. Então, um Benjamin, tipo de filho que quer a aprovação do pai e tudo mais, né, no caso. Mas a cena que me pegou, né, no caso, que o Benjamin enfrenta ele, né, no caso, não quer mais ficar dentro da asa do pai, né, no caso. Então, disso, né, que acontece, de novo, ele enfrenta o pai de novo, e o Átila querendo bater no filho, e o Benjamin querendo bater no pai, só que ele praticamente não consegue. Então, depois disso, tem aquela cena emocionante dos dois, né? Então, é meio difícil de defender o Benjamin, mas acho que a relação dos dois vai ser bem construída nos próximos episódios. É isso sobre eles. Lá, né, no caso de outro casal, né, no caso que vai ser um triângulo amoroso, que é entre Carol, Sofia e Gabriel. A gente viu que nesses últimos episódios que a Carol, né, no caso, ela é a noiva do Gabriel, só que o Gabriel praticamente desmanchou esse noivado dos dois e ele acaba indo para Ribeirão Preto para ser policial. E a Sofia, né, no caso, fica, quando vê o Gabriel novamente, ela fica dividida entre o namorado dela e entre o Gabriel. E, né, no caso, ela tenta resistir a todo momento que os dois vão ser um casal novamente. Vamos ver, né? Mas eu acredito que vai ser um amoroso em 4, né? Não sei falar em 4. E desse jeito, com certeza, porque a Carol ainda tem um pouquinho, né, no caso, no Gabriel. Mas vamos ver nos próximos episódios. Por fim, menos importante, no finalzinho do episódio 10, a gente vê o início da vingança da Sofia. Que é Sofia barra Júlia, né? Nesse primeiro episódio, a gente vê que é o dia do aniversário da Lola e tá tendo uma festa. E nesse dia, a Júlia, no caso, começa a sua vingança, que acaba exibindo as notícias da morte do ex-marido da Lola, que praticamente colocando ela como culpada, né, do seu ex-marido, né, no caso. Então, no final de tudo isso, gente, estou curiosa para os próximos episódios, mas as minhas teorias são essas, que eu acabei falando durante esse vídeo. Diz ela vai morrer no final? Será que o Átila vai ter um arco de redenção no final? Vamos ver. E sobre o triângulo amoroso que vai ter. Triângulo 4, alguma coisa amorosa que vai ter nos próximos episódios. Mas é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de se gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, forte abraço. Tchau!